Fala galera do Me Salva, tudo bom com vocês? Estamos aí, né? Mais um dia, boa noite para todos, um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente está nessa aula ao vivo aí, especial, né? Para falar da prova, da matéria mais amada e mais odiada ao mesmo tempo de todas do Enem, que é a prova de matemática. Então, para essa aula a gente... Estão falando comigo aqui? O que é? Tá bom o áudio aí? Bom, pessoal, vou continuar aqui. Enfim, o que eu estava falando que eu me perdi agora? Para essa aula a gente pegou então 5 questões de provas passadas do Enem, questões que a gente achou interessantes, que abordam conteúdos que vocês vão ver com certeza no Enem, né? E a gente deu uma remodelada nelas, né? Onde é que tá essas questões? Se vocês forem na descrição aí do vídeo, vai ter um link que vai mandar vocês para um formulário, né? E preenchendo esse formulário vocês recebem um e-book, né? Com essas questões aí, as do Enem, as que a gente repaginou, né? Então, um material bem bonito, bem bacana. E o mais legal disso é que quem se inscrever, né, vai concorrer a um curso que a gente está disponibilizando, é o curso por matéria de matemática para Enem e vestibulares. Quem já conhece o curso, né, já sabe que ele é muito bom. A gente tem várias aulas em vídeo, tem monitoria toda semana, tem exercício, à torta e à direita. Então, assim, ó, clica no link, tu vai receber o material e vai concorrer ainda a um curso, beleza? Esse sorteio, o resultado a gente vai dar no final da aula, tá bem? Eu vou falar aqui com o pessoal do marketing, eles vão fazer o sorteio, então a gente vai divulgar hoje mesmo ainda, tá? E o que mais que eu tenho aqui, ó, se vocês entrarem aí no chat, aqui do Me Salva tem a Denise, vai responder vocês, né? Porque ela vai estar passando um cupom de descontos, tá? Porque é para quem, né, infelizmente não ganhar o concurso, vai ter ainda o cupom com 20% de desconto para comprar o curso, beleza? Então, acho que eu não vou enrolar muito vocês aqui, a gente pode ir, né, para a resolução das questões. Só deixar aqui o Face aberto, ver o que a galera tá falando. Então, vamos lá. Opa! Estamos aqui com as questões agora. A primeira questão, uma questão muito legal. Por quê? Porque ela tem um certo pega-ratão, né? Olha só, essa questão aqui ela envolve tudo que eu mais gosto nessa vida, né? Que é um bar, petiscos, né? Bebida e sinuca, né? Quem me conhece sabe que eu sou um fã, né? O meu esporte preferido é sinuca, então fiz uma questão especialmente pensando nesse esporte incrível, né? Que não está nas Olimpíadas, não sei porquê. Mas enfim, então o que a gente tem? Tem um bar, né? E o dono desse bar, ele viu, né? Ele leu uma pesquisa que dizia que quando um bar botava a marca de uma cerveja lá no seu letreiro, já deve ter presenciado isso, né? Um bar que tem uma marca de uma cerveja estampada, quando tem isso, aumenta em 10% o movimento desse bar. Aí, pô, o dono viu isso, né? E, quero ter uma marca de cerveja estampada no meu bar. Aí ele foi lá, entrou em contato com a cervejaria Me Salva Beer, né? Fictícia, infelizmente não existe a Me Salva Beer, né? E ele queria botar a logomarca no letreiro do bar dele. Beleza. Só que para ter a logomarca lá, a cervejaria exigia como contrapartida que ao menos 30% do estoque desse bar, né, de cerveja fosse Me Salva Beer. Então, o que o dono do bar foi lá e ele viu? Ele viu que no estoque dele ele tinha 450 garrafas de cerveja e que desse total apenas 10% era Me Salva Beer. Daí ele entrou em contato, né, para comprar o menor número possível de garrafas de Me Salva Beer que atenderia ao critério dos 30%. Sabendo que a cervejaria só vende engradados com 12 garrafas, quantos engradados, então, que o dono desse bar comprou? Então, olha só, vamos começar analisando os dados aqui, né? Quando o dono do bar foi lá e olhou o estoque dele pela primeira vez, ele viu que ele tinha 450 garrafas e esse aqui era o total, né? Total de garrafas que ele tinha. Bom, 10% disso, que é o que está dizendo aqui esse dado, era Me Salva Beer. Quanto é 10% de 450? É 45, né, pessoal? Então, a gente tinha 40, desses 450, 45 era
Me Salva Beer. Bom, só que a cervejaria exige que fosse 30%, né? 30% de 450, então se a gente pegar desse total aqui 30%, fazendo as contas aí, a gente pode fazer de forma mais rápida, né? Que seria, no caso, 450 vezes 0,3, isso aqui lembrando lá da porcentagem, né? Pegar 30% é multiplicar por 0,3. Então, 30% de 450, a gente tem 150 garrafas. Beleza? Tá, isso aqui é o que ele tinha, é o que ele deveria ter, né, de Me Salva Beer. Só que ele tem só 45. Aí tu pode te jogar aqui achando que, pô, se tem 45, precisaria ter 150? Só fazer 150 menos 45 vai dar 105. Quantos engradados isso dá? Aí eu faço o cálculo, só que a minha resposta não vai estar aqui nas alternativas. Por que isso? Né? Porque esse não é o raciocínio certo. O raciocínio certo ele é um pouquinho mais elaborado, justamente por isso que essa questão ela é tão interessante. Olha só, pensa o seguinte, ó, se a gente tinha 450, né, e desses 450, só 45 é Me Salva Beer, e a gente compra um número de garrafas só de Me Salva Beer, a gente passa a ter 45 mais X. Digamos que a gente comprou um número X de garrafas de Me Salva Beer, então agora, ao invés de ter 45, a gente tem 45 mais X. Bom, isso aqui reflete também no nosso total, porque se o nosso total antes era 450, depois de comprar X, o nosso total vai passar a ser 450 mais X, beleza? Olhando lá na questão do Enem, que a gente disponibilizou, a questão sobre o número de funcionários deficientes, o raciocínio é o mesmo, tá? Tem que fazer esse lancezinho aqui do 450, de somar o X, beleza? Bom, então vamos tacar a ficha. O que a gente tem agora? A contrapartida exigida é que 30% do total seja Me Salva Beer. Qual que é o meu total agora? É isso aqui, ó. Então, 30% disso, 30% do meu novo total, tem que ser o que eu tenho de Me Salva Beer, que é 45 mais X. Então, basicamente, eu vou ter aqui 45 mais X, vai ter que ser 30%, ou seja, 0,3 do meu novo total, que é 450 mais X. Quando eu encontrar o X, que faz essa equação ser verdadeira, eu vou saber, então, quantas garrafas eu vou ter que comprar. Só que meu exercício aqui é ainda em gradados, mas, né, isso aqui é coisinha pouca. Vamos lá. Para a gente resolver essa equação, então, 45 mais x igual a 0,3, bababá. Então, vamos fazer o Schubert-Elvis aqui nessa multiplicação. 0,3 vezes 450. Esse cálculo aqui a gente já fez aqui em cima, né? Dá 150. E 0,3 vezes x é 0,3x. E essa parte aqui fica igual, né? Não fizemos nada com ela. Beleza, agora é só a gente isolar o x nessa equação, né? Vamos pegar esse 0,3 aqui e mandar para o outro lado. E esse 45 vamos mandar para o outro lado. Então, a gente vai ter x menos 0,3x dá 0,7x, né? E, do outro lado aqui, 150 menos 45 vai dar 105, né? Tudo bem até aí? Acho que sim, né? Agora, a gente só tem que isolar o x aqui. A gente vai ter, então, que ele vale 105. Esse 0,7 vai passar dividindo. Então, 105 dividido por 0,7. Esse cálculo aqui eu não sei quanto é que dá. Vou consultar aqui na minha colinha. 105 vezes 0,7, a gente tem que isso daqui dá 150 garrafas, certo? Muito importante, né, ter em mente que esse número aqui é o número de garrafas e não o de engradados. Tá legal? Porque a gente vai comprar em engradados. Então, se a gente sabe que, vamos aqui mais embaixo, se a gente sabe que um engradado cabe 12 garrafas, então quantos engradados a gente teria que ter para comprar 150 garrafas, né? Dá para ver já que não vai ser um número inteiro, né? Vai ser um número quebrado. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima desse número quebrado. Então, para comprar 150 garrafas, a gente vai ter x engradados. Então,
multiplicando cruzado aqui, fazendo o nosso cru-cru-cro-cro, a gente vai ter 12x igual a 1 vezes 150, 150. Esse x aqui, fazendo aí 150 dividido por 12, onde é que está aqui o 150 dividido por 12? Vai dar 12,5 engradados. Né? Então, se eu for lá e eu ligar para MiSalva Beer e dizer, eu quero comprar 12,5 engradados, eles vão carinhosamente, né, mostrar, não pode, né? Não pode comprar 12,5 engradados. Ou tu compra 12, ou tu compra 13 engradados. Aí, então, agora a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente comprar 12 engradados, o que a gente vai ter? Vai ser 12 engradados com 12 garrafas cada, a gente vai ter 144 garrafas. Só que a gente precisa de 150. Não te esquece desse número aqui jamais. Né? Então, que a gente conclui é que se a gente comprar 12, vai ficar abaixo da exigência, né, da cervejaria. Então, a gente tem que comprar 13 engradados. Certo? Essa aqui é a resposta do nosso problema. Letra C, aqui. 13 engradados. Se eu não estiver enganado, né? Se eu estiver, me avisem. Aqui uma dúvida do pessoal. Por que dá 0,7? Olha só, pessoal. Aqui, ó, nessa etapa do problema, vamos para cá. Ó. A gente estava aqui, ó, né, que 45 mais x é o que eu tinha de cerveja mais o que eu comprei. E isso aqui tem que ser 30% do meu total. E meu total agora é 450 mais x. Quando eu faço essa multiplicação aqui, fico com 45 mais x e 150 mais 0,3x. Se eu pego esse 0,3x, isso aqui, e mando para o outro lado da equação, eu fico com 1x menos 0,3x. E isso daqui vai me dar, então, 0,7x, beleza? O 0,7 vem daqui, tá legal? Então, vamos ver se tem mais dúvidas aqui. Gosto muito do MiSalva. Que bom, Lídia, que bom. A gente gosta muito do que faz também. Tá? Então, acho que era só isso que tinha de dúvida dessa questão. Vamos lá, né? Vamos para a próxima. Só. Desculpa, pessoal. Vamos tacar a ficha então aqui. Que eu tenho que cuidar com o tempo, senão o pessoal me corre, né? Vamos para a questão 2. Essa questão aqui ela vai ser bem rápida, eu acho. O que a gente tem? Olha só. Aqui fala sobre o Cartola, né? Para quem conhece, o Cartola é um fantasy game, né? E um dos maiores do Brasil. Então, nele você cria o seu próprio time, né? E escala jogadores e um treinador de qualquer time do Campeonato Brasileiro que você quiser, né? E daí o seu desempenho, o desempenho do seu time fictício, vai depender do desempenho real dos jogadores, né? Dos jogadores que existem mesmo. É muito legal, né? É um passatempo bem legal para quem curte futebol. Então a gente tem aqui o Arthur, que é um amigo meu, e o Guilherme, que sou eu. Né? Nós somos aí adeptos do Fantasy Game, que fazem parte então de uma liga entre amigos, né? E a gente está em dúvida, né? Então sobre qual jogador que vai preencher a última vaga do nosso time, né? Numa rodada aí do campeonato. Então para isso a gente pegou 4 jogadores e analisou o desempenho deles nas últimas 11 rodadas. Então a gente tem aqui o jogador 1, o jogador 2, o jogador 3 e o jogador 4. Beleza. Aqui fala ainda sobre o comportamento de aposta de nós dois, né? O Arthur faz apostas mais ousadas e optou por escalar o jogador mais irregular. Sublinha assim, ó, drasticamente esse dado, porque é muito importante. E dentre os 4, né? Enquanto que o Guilherme prefere apostas mais conservadoras e por isso escalou o jogador mais regular entre os analisados. Beleza? E daí pergunta então qual jogador que cada um de nós escalou. Pessoal, para isso, para essa questão que ela é bem simples, ela é puramente conceitual, não vai ter nenhum cálculo nela. O que a gente precisa saber? Essa aqui é uma questão que envolve estatística, né? Já deu para... talvez a gente tenha essa ideia pelos gráficos aqui, mas enfim. Quando a gente fala em regularidade, pessoal, a gente está analisando desvio padrão. Como assim, Guilherme?
Então, brevemente aqui eu vou explicar um pouquinho por cima de desvio padrão. Digamos que a gente tem algum ensaio, algum teste, sei lá, que a gente tem que realizar, né? E daí nesse teste, então, a gente obtém vários resultados. Aqui é o conjunto de resultados que a gente pode obter, né? E os que a gente obtém são esses aqui, por exemplo. Ó. A gente obtém esses resultados aqui. O que é isso aqui? Isso aqui seria uma série de resultados e a gente pode representar, né, um monte de número por uma medida de tendência central. Ou seja, um pontinho mais ou menos no meio entre todos eles. O que seria esse pontinho no meio? Seria a média, né, pessoal? A média. Tem um termo bonito para a média, né? Ela é uma das medidas de tendência central, por isso que está no meio aqui de todos eles. Tá legal? Então, o que acontece? Pode ser que o nosso ensaio, o nosso teste, dê com resultados bem bonitinhos assim, todos bem pertinho um do outro, como pode acontecer também de o nosso ensaio ter resultados totalmente espalhados, assim, né? Ter coisas, tipo, bizarras, assim, totalmente nada a ver, né? E daí, se a gente fizer a média desses resultados, também, digamos que a gente obtenha isso aqui. Beleza. O que de fato tem de diferente entre esse caso e esse caso aqui? A diferença vai ser na dispersão dos dados. Olha só, percebe que nesse primeiro caso aqui, ó, os nossos pontinhos eles estão muito perto da média. Ó. Todos eles aqui, ó, não tem nenhum que está muito afastado, né? Esse aqui está bem pertinho. Enquanto que no segundo caso, ó, olha só, a gente tem vários resultados ó, que estão muito longe da média. Né? Tá percebendo aqui, ó? Esses pontinhos vermelhos que estão bem longe são resultados que estão bem longe da média. É como se, tipo assim, ó, tu tem uma prova, por exemplo, e a média da prova foi 5 numa turma. E aí foi lá um cara e tirou 9,5, por exemplo. Esse cara está bem longe da média, né? Então, acho que esse é um exemplo legal para a gente entender. Tá, mas e aí? O que isso se aplica, né, na minha questão? Se a gente olhar, então, para esses dois casos, a gente vai poder ver como, nesse caso aqui, os resultados estão todos bem próximos, né? Esse aqui foi um ensaio, foi um teste que teve resultados com baixo desvio padrão. Por quê? Porque o resultado foi muito regular. Né? Vocês estão enxergando isso? Né? Foi tudo muito próximo. Né? Não tem uma grande diferença, os valores não estão espalhados, não está um aqui, outro lá, está tudo muito juntinho. Enquanto que, nesse outro caso aqui, como os resultados estão muito dispersos, né, aqui a gente tem um alto desvio padrão. Ou seja, aqui o nosso resultado, né, ele não foi regular, né, foi um resultado irregular. Certo? Aqui a gente tem resultados dispersos. Então isso aqui são palavras que podem nos ajudar em questões que envolvem desvio padrão. Tá legal? Porque é sempre uma coisa que é associada, né, com o quão próximo de uma medida de tendência central os nossos resultados estão. Não é à toa que se a gente pegar a fórmula do desvio padrão, que ela é uma coisa assim, ó. Vocês não precisam se importar com nada nessa fórmula além disso aqui, ó. Só isso aqui que interessa. xi menos x barra seria cada um dos nossos resultados. Cada um desses pontinhos aqui seria xi. E esse x barra aqui seria a nossa média. Então, xi menos x barra seria a distância até a média. Ou seja, se a gente aumentar essa distância até a média, aumentar isso aqui, aumenta o desvio padrão. Certo? O caso em que isso aqui é bem grande está aqui. O caso em que isso aqui é bem pequeno, em que isso aqui é bem pequeno, está aqui. Beleza? Bom, para que a gente precisa saber isso? Porque essa questão nos pergunta quem foi o mais regular. Então é muito simples, só aplicar o que a gente acabou de ver. O mais regular é quem tem o menor desvio padrão. Certo? Enquanto que o mais irregular é quem tem o maior desvio padrão.
Aí tu pode olhar para uma questão e pode olhar para mim e falar assim, tá, Guilherme, mas tipo, uma coisa tão fácil assim aparece no Enem? Cara, aparece, meu. Olha o e-book que a gente mandou e tu vai ver que tem uma questão do Enem que caiu em 2016, se eu não me engano, que a única coisa que tu tinha que saber era isso, que muito regular é quem tem um desvio padrão baixo e muito irregular é quem tem um desvio padrão alto. Bom, qual que é o menor, qual que é o maior? Olhando aqui, ó, o menor desvio padrão é esse aqui, e o maior desvio padrão é esse aqui. Então, o Arthur escalou o jogador 2, enquanto que eu escalei o jogador 4. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta 2 e 4. Letra D. Beleza? Vamos ver se o pessoal deixou alguma dúvida aqui. Acho que não, né? Essa questão aqui é tranquila. Me perdi nessa questão, Leandro. Leandro falou, bom, Leandro, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Essa questão aqui foi eu que planejei ela, né? Eu propositalmente botei esse monte de gráfico que não serve para nada. Eu propositalmente botei as médias que nesse exercício também não servem para nada. Nesse exercício, o único conhecimento que a gente tem que ter é saber relacionar a regularidade de um conjunto de dados com o desvio padrão, certo? Então, o que a gente vai ter aqui é que quanto menor for o nosso desvio padrão, significa que mais perto da tendência central esses resultados estão, tá certo? Olha aqui, ó, vamos analisar o jogador 4, que é o mais regular. A média dele é 3.6, então ela está um pouquinho abaixo do 4 aqui, ó, certo? E os resultados tem aqui, 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 né, esses aqui são os resultados. Eles não estão tão afastados assim, pode ver, né? Aqui a distância, pô, de 3.6 até 5 e pouco, né? Tipo, eles não estão muito afastados. Agora, se a gente olhar o jogador 2, olha aqui, ó, a média dele é 4.5, então ela está mais ou menos por aqui. A gente tem dados aí, ó, cara, que vão quase até 18. Então, tipo, dá para ver que esses valores aqui eles estão bem mais dispersos, eles estão bem mais afastados da tendência central desse jogador aqui, que é a média dele, tá certo? Então, espero que com isso tenha ficado mais claro, tá legal? Muito confusa essa questão, a análise dela. Será que ficou melhor agora? Espero que sim, senão eu volto, não tem problema, depois a gente volta. Nós vamos continuar aqui, vamos para a próxima, que daí se a galera tiver mais dúvida, vão deixando aí que eu não esqueço de voltar nela, tá bom? Próxima questão, então. Só deixa eu ver aqui o que a Larissa falou, marcando aí no gráfico, ficou mais fácil. Que bom que agora, que com isso aqui ficou mais fácil de entender, que bom mesmo, tá? Mas, enfim, o que eu tenho que alertar vocês é que essa questão aqui, ela poderia dar só uma tabela com a média e o desvio padrão, que nem é aquela do Enem, né? A do Enem só dá uma tabela, não dá gráfico. Então, é importante que a gente saiba interpretar esses números aqui também, tá legal? Dica importante, beleza? Vamos continuar, então. Isso aqui, a questão 3, pessoal. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, então. Questão 3 está falando de uma produtora de eventos que está lançando uma festa e decidiu espalhar cartazes de divulgação numa região específica da cidade onde atua, né, frequentada por jovens que seriam seu público-alvo. Beleza. Os funcionários da empresa calcularam que a região, num mapa em escala 1 para 25 mil, possuía uma área de 3,84 centímetros quadrados. Se a determinação do departamento de marketing foi que serão colocados 16 cartazes a cada 10 mil metros quadrados, então quantos cartazes a gente vai ter? Essa é a pergunta final. Quantos cartazes? Bom, olhando para essa questão aqui, a informação principal que a gente tem é que o número de cartazes ele depende
da área que a gente vai estar cobrindo, né? Então, olha só, a gente tem uma região que a gente não sabe ainda qual é a área dela real, a gente só sabe qual é a área dela no mapa, certo? Então, a gente vai ter que converter o que está no mapa para o que está na vida, né? O que está no mapa vai ter que passar para o que está na vida, esses números aqui, beleza? Tá. E daí, depois que eu tiver essa área, então, no mundo real, aí eu vou poder aplicar essa relação aqui, fazer uma regra de 3, né, para ver quantos cartazes eu vou ter, né? Então, a parte mais difícil dessa questão é fazer a conversão de área do mapa para a vida, beleza? Então, olha só, para isso vamos falar um pouquinho antes, né, de escala, o que a gente precisa saber sobre escala para resolver essa questão. Galera, olha só, pensa o seguinte comigo, imagina que a gente tem um mapa na escala 1 para 100, certo? Aí eu vou lá nesse mapa lá e eu meço uma distânciazinha aqui de 1 centímetro, né? Peguei um quadrado, por exemplo, aqui, né? Medi um lado do quadrado e vale 1 centímetro. O que significa essa informação aqui, 1 para 100? Essa informação significa que se eu medir 1 centímetro no mapa, isso aqui, quando eu passo para a vida real, vai ser multiplicado por 100. Então, a nossa distância na vida real, que eu vou chamar de dzão, seria esse 1 centímetro aqui, vezes esse fator 100 aqui, beleza? Então, 100 centímetros, beleza? Tá legal, né? Isso aqui, até aí, tranquilo. Essa distância que a gente mede no mapa, geralmente a gente representa com um Dzinho minúsculo, tá? Eu vou utilizar essa notação agora para facilitar um pouco a nossa vida. Nota o que a gente fez aqui. Quando a gente quis calcular a distância real, a gente pegou a distância gráfica, esse D aqui, e multiplicou por 100. Por que foi multiplicado por 100? Porque a nossa escala é 1 para 100. Se a escala fosse, de repente, 1 para 10 mil, aí eu teria que multiplicar por 10 mil, tá certo? Então, a gente pode pegar um caso genérico, numa escala 1 para n, por exemplo, e daí, numa escala 1 para n, a gente teria que a distância real seria a distância gráfica vezes esse númerozão n aqui, beleza? Beleza, né? Tá, mas a gente está falando de área nesse nosso problema. Então, vamos voltar para o caso do nosso quadradinho de 1 centímetro. Se eu fui lá no mapa e medir, bom, esse lado aqui é 1 centímetro. Se é um quadrado, então esse lado aqui também é 1 centímetro. Bom, a minha área no mapa seria quanto, né? Seria 1 centímetro vezes 1 centímetro, que é 1 centímetro quadrado, beleza? Se essa aqui é uma área no mapa, vamos chamar de A minúsculo, né? E depois a área na vida real seria A maiúsculo, mas vamos chegar lá já. O que a gente tem? Se o nosso mapa ele é 1 para 100, e a gente traz isso aqui para a vida real, esse quadradinho de 1 por 1 vai passar a ser um quadradinho de 100 por 100. 100 centímetros por 100 centímetros. Estão me acompanhando aqui, pessoal? Opa, aqui, ó. Não apareceu, vamos lá. Então, estão me acompanhando daqui para cá? Então, né? Então, a nossa área real agora seria 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso aqui, 100 vezes 100, é 10 mil centímetros quadrados. Tá, agora vem, né, uma surpresa para nós. Por quê? Porque quando a gente estava falando em distâncias, para passar do mapa para a vida, a gente multiplicou pelo fator de escala. E agora eu estou trabalhando com área, né? Pô, de 1 para 10 mil, eu não multipliquei por 100, né, pessoal? Eu não multipliquei pelo meu fator de escala. Eu multipliquei por outra coisa. Qual que é essa outra coisa? Esse fator de conversão que a gente tem, que antes era o fator de escala na potência 1, agora quando a gente quiser converter uma área no desenho para uma área real, a gente vai ter que multiplicar por esse fator de escala ao quadrado, tá certo? Isso aqui é muito importante saber, isso aparece no Enem, se tu pegar aquela questão que está lá no e-book sobre escala, ela envolve isso aqui, é um pega-ratão bem fácil de cair, então é muito importante tu estar ligado, certo? Uma área no mapa,
quando a gente quer passar para uma área real, a gente tem que multiplicar pelo fator de escala ao quadrado, beleza? Beleza, então agora a gente pode prosseguir, né, nos cálculos dessa questão. O que a gente tem aqui? O nosso mapa ele tem 3,84 centímetros quadrados. E eu quero passar para a vida real. Então eu vou usar aquela regrinha lá, né? A minha área real é a área gráfica, ou seja, a área no mapa, né? Vezes o meu fator de escala ao quadrado. Só que aqui não é 100, né? Aqui é 25 mil. Então eu vou multiplicar por 25 mil ao quadrado, beleza? Bom, vamos... Aqui só um colega me chamou, vamos continuar aqui. Tá, meu Deus, olha esses números que eu botei na questão para vocês. Mas vamos lá. Começar por esse 25 mil ao quadrado. Mais fácil a gente esquecer esses zeros aqui. Se a gente fizer 25 ao quadrado, aqui tu pode fazer, né? Fazer o cálculo na mão. Aqui a minha cabeça me diz que isso aqui dá 625. A gente tem 3 zeros aqui. Como é ao quadrado, tem mais 3 zeros aqui. Tá. E agora a gente tem que multiplicar, então, por 3,84. Cruzes, credo. Então, eu vou pegar minha calculadora. Aqui, né, eu sei que na prova vocês não podem usar, mas para não tomar muito do nosso tempo, 3,84 vezes 625, 1, 2... Tá, deu isso aqui. Isso dá 2 bilhões e 400 milhões. Meu Deus do céu. Tá, isso aqui é o que, Guilherme? Que unidade que é isso aqui? Muito importante a dica, ó. Se a gente está falando no nosso mapa em centímetros quadrados, quando a gente aplica direto o fator de escala, o resultado que a gente obtém também é em centímetros quadrados. A gente conserva a unidade daqui para cá. Tá legal? Só que, pelo amor de Deus, né? Medir uma área no mundo real em centímetros quadrados é absurdo, né? Ninguém faz isso. Então a gente tem que passar de centímetros quadrados para metros quadrados. Se tu acha que estava ruim já a questão até agora, fica pior, né? Pessoal, o que a gente tem? Olha só, para isso aqui a gente tem uma regra muito simples, que é o seguinte, ó. Quando a gente quer passar de centímetros para metros, o que a gente faz, né? Pô, a gente sabe que 100 centímetros é 1 metro. Então, vindo de centímetros para metros, eu divido por 100, né? Divido por 100. Beleza. Se a gente quer passar de centímetros quadrados para metros quadrados, é só pegar essa fera aqui e elevar ao quadrado também. Então o que a gente vai ter vai ser que para passar de centímetros quadrados para metros quadrados, a gente vai dividir por 100 ao quadrado, que é 10 mil. Tá legal? Então, esse número gigante aqui em centímetros quadrados, a gente vai dividir por 10 mil. Que nada mais é do que cortar 4 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4. Ficou isso aqui agora. Agora a gente tem, então, que a área real, né, da região lá que vai ter os cartazes, ela é de 240 mil metros quadrados. Agora sim a gente consegue aplicar aquela relação de que a cada 10 mil metros quadrados vai ter 16 cartazes, beleza? Então, se a gente sabe aqui, né, que a cada 10 mil metros quadrados vai ter 16 cartazes, em 240 mil metros quadrados, a gente vai ter X cartazes. Bom, quando a gente vem daqui para cá, a gente multiplicou por 24. Então, quando a gente vier daqui para cá, a gente vai ter que multiplicar por 24 também. Não precisa pensar dessa forma, né? Tu pode simplesmente fazer o nosso famigerado, querido, cru-cru-cro-cro aqui, e daí tu vai chegar na mesma conclusão. Mas fazendo esses cálculos aqui, a gente vai ter então que o nosso x, ele vale 16 vezes 24. E da minha colinha, isso aqui vale 384 cartazes. Tá certo? Então, espero que tenha ficado bem claro para vocês aqui.
Vitor falou que é uma ótima dica. Sim, sim, importantíssimo. O pessoal trabalhar com escala no Enem é muito importante. Sempre cai escala no Enem. Tanto pode cair lá em geografia como pode cair em matemática. Então é importante estar atento nisso para as duas áreas, tá legal? E essa regra aqui é bem importante também, tá legal? Então vamos marcar aqui 384. Se ficar mais dúvida depois, a gente retoma nessa questão, certo? Bom, a próxima questão que a gente tem aqui é uma questão de geometria, bem legal também, bem diferente. Ela fala o seguinte, ó, a gente tem uma penitenciária, né, e ela monitora o entorno com um drone. Esse drone ele tem dois sensores. Um deles monitora a qual altura do solo ele está, e o outro monitora qual o ângulo que o eixo da câmera faz com a vertical. Então, se a gente tem aqui a vertical, o eixo da câmera, quando estiver inclinado, vai fazer um certo ângulo, certo? Então, a gente tem um sensor que mede quão afastado do solo tá, e um sensor que mede essa inclinação, certo? Aqui o desenho já está facilitando muito a vida de vocês, né? Estou sendo bem amigo. Enfim, então a gente tem um dia aqui que fugiram 2 detentos. Fugiram na mesma direção. Imediatamente o drone levantou a 30 metros de altura, focou no primeiro, depois focou no segundo. Tá, vamos fazer um desenho disso aqui. Olha só, pessoal, o que a gente tem? Digamos que a gente tem aqui o muro da nossa penitenciária, certo? Aí foi lá, o primeiro detento fugiu, e depois aqui... Então aqui a gente tem os 2 detentos, né? Quando isso aconteceu, o nosso drone decolou imediatamente, né? Então aqui está o nosso drone, que parece um sol, mas é um drone, né? E daí o que a gente tem então? O sensor dele enviou lá para a central que ele estava a 30 metros de altura. Quando ele focou no primeiro detento, certo? Quando o eixo da câmera estava apontando para cá, a gente tinha um ângulo com a vertical. Aqui não fala que o ângulo é com a vertical, né? Mas a gente viu lá em cima, né? O enunciado dizia que o ângulo que ele media era com a vertical. Então a gente tem 30 graus aqui, beleza? Botar esse ângulo no lugar certo é crucial para essa questão aqui, beleza? Bom, depois que ele viu isso, ele foi até o segundo detento. E para chegar no segundo detento, o ângulo que ele mediu foi de 60 graus, beleza? Então vamos indicar aqui os ângulos. Tá. E o que ele me pergunta então é qual a distância entre um detento e o outro. Certo? Certo. Então, qual que é a forma mais simples da gente trabalhar nessa questão? É a gente separar isso aqui em 2 triângulos. Né? Então, o que a gente vai ter que reparar é o seguinte, ó, que a gente pode pegar um triângulo que vai do drone descendo reto, depois indo reto até o primeiro presidiário e fechando aqui com o eixo da câmera, certo? Vamos pegar primeiro, então, né, esse primeiro triângulo aqui. Fazendo aqui embaixo ele, a gente vai ter, então, aqui os 30 metros, né, que era a altura do drone, 30 metros. Vamos chamar essa distância aqui de A, por exemplo. Então, aqui a gente tem A e aqui a gente tem 30 graus. Bom, olhando para esse ângulo aqui e para o que a gente tem, né, repara que a gente quer calcular o lado que está oposto ao ângulo. Se o nosso ângulo está aqui, então o lado oposto a ele é esse aqui, ó, é o nosso A. Ele é o cateto oposto. E o lado do triângulo que está juntinho do ângulo vai ser o cateto adjacente. Pessoal, qual relação trigonométrica a gente conhece que envolve cateto oposto e cateto adjacente? A tangente, né? Lembrando lá do SOHCAHTOA, a gente tem que a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente vai ter aqui, para esse exercício, que a tangente de 30, que é o nosso ângulo, vai ser o cateto oposto a esse ângulo, que é A, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. Então, aqui, A dividido por 30. Bom, então, A é justamente o que a gente quer calcular, né? A gente pode isolar ele mandando esse 30 multiplicando para lá.
vai ficar então que A é 30 vezes tangente de 30, certo? Tá legal. Tá, e aí, Guilherme? Quanto que é a tangente de 30? Né? Aqui eu podia ter colocado no enunciado, mas ou eu esqueci ou eu não quis botar, né? Tangente de 30, pessoal, é a raiz de 3 sobre 3, tá? Então, se a gente tem 30 vezes tangente de 30, é 30, raiz de 3 sobre 3. Dá para cortar aqui, ó, 30 com 3 vai ficar 10. E a gente tem aqui, ó, que raiz de 3 é 1,7, então vai ficar 10 vezes 1,7, isso aqui dá 17 metros, certo? Tá, é essa a resposta? Marco aqui? Não. Não, porque isso aqui é só a distância do primeiro presidiário até o muro da penitenciária, beleza? A gente tem que fazer ainda o outro triângulo. O outro triângulo, pessoal, ele tem a mesma altura. Nota aqui, ó, o drone fez as duas medidas da mesma posição. Então vai ser 30 aqui também, certo? Só que esse ângulo agora vai ser de 60, né? E agora, esse lado que a gente vai estar medindo, ele vem daqui, certo? Daqui até o último presidiário, certo? Então, ainda não vai ser o que a gente quer calcular, porque a gente quer esse x aqui. Então, vamos chamar de b isso aqui. Bom, a gente tem a mesma relação aqui, conhecemos o ângulo... Aliás, a gente quer saber o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo, e temos o lado adjacente. Então, aplicando a tangente desse ângulo aqui, que é 60, a gente vai ter que ela é igual ao cateto oposto, que é b, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. Então, a gente pode isolar o b, mandando esse 30 para cá, e a gente fica aí que b é igual a 30 tangente de 60. De novo, a gente não botei quanto é que vale a tangente, né? Mas a tangente de 60, ela vale raiz de 3, certo? Então, a gente tem 30 vezes raiz de 3, que é 1,7, a gente está aproximando aqui, né? Então, 30 vezes raiz de 3, 30 vezes 1,7, isso aqui vai dar 51 metros. Achei a resposta? Marco 51? Não. Não, porque ainda não acabou. Esse nosso x que a gente quer calcular aqui, ele vai ser justamente toda essa distância aqui, que é b, né, que é o b que a gente acabou de calcular, menos o a. Então, a gente vai fazer aqui em cima, ó, que o x é b menos a, é 51 menos 17, que vai dar 34 metros. 34 metros é a distância entre um presidiário e o outro, beleza? Aqui o pessoal dizendo para eu subir o papel, né? Acho que apareceu tudo, né? Acho que ninguém ficou sem ver nada, né? Então aqui só para deixar melhorzinho aqui para quem quiser ver tudo que a gente fez, né? 111 pessoas assistindo, pô, que massa, né? Show de bola esse número. Vamos ver se tem dúvidas nessa questão. Aqui a Giovana perguntou por que 24. Acho que o Vitor já tirou a dúvida dela. No pior dos casos, a gente volta nela depois. Vamos lá. Próxima questão. A próxima e última, meu tempo já está acabando, né? Tenho que correr logo. Essa questão aqui é muito legal, pessoal. Ela fala o seguinte, ó, a gente tem um agricultor, né? E esse cara quer construir um silo de armazenagem em formato cilíndrico de altura 10 metros, e daí ele dá um monte de dados. Diâmetro externo, diâmetro interno, teto, altura do teto, do que é feito e bababá. Bom, vamos começar desenhando esse silo, né? Silo, para quem não sabe, é tipo um tanque, né? Sei lá, é um negócio que tu armazena as coisas lá. Para quem for lá nas questões do Enem, tem um desenho bonitinho do que é um silo. Eu vou fazer um desenho que nem a minha cara, que nem a de um silo. Né? Então, ele é cilíndrico e que tem um teto em formato de cone.
O que o exercício nos fala é que a altura dele é 10 metros. E agora a gente tem informações sobre o diâmetro externo e diâmetro interno. Para isso, pessoal, acho que o mais interessante é a gente imaginar como se estivesse cortando esse silo aqui. Vamos imaginar que a gente está passando uma serra enorme nele e daí a gente vai poder enxergar algumas coisas interessantes. Por exemplo, ó, a gente sabe o seguinte, ó, o diâmetro externo do silo, ou seja, da parte de fora de uma parede até a parte de fora da outra parede, é 4 metros. Então a gente tem 4 metros. Agora o diâmetro interno. O diâmetro interno é da parte de dentro da parede até a parte de dentro da outra parede. Então aqui a gente tem duas paredes, né? Muito importante a gente enxergar isso aqui para a questão. E essa distância aqui vale 3,6 metros, certo? Depois a gente tem aqui sobre o teto, né? E o mais legal é que a gente não vai usar a informação do teto para nada. Ela está ali só para incomodar vocês. Enfim, esse agricultor quer fazer a parede do silo de concreto, né? Então, para isso ele falou com uma empresa. A empresa ela teria que fazer uma parede que ela é cilíndrica, né? Se o nosso silo é cilíndrico, então as paredes têm que ser cilíndricas. Aí ele falou com a empresa que faz a empresa que faz a parede falou com uma concreteira, e a concreteira vende concreto em caminhões, né, que cada um deles carrega até, informação muito importante, eles carregam até 3 metros cúbicos de concreto cada. Tá certo? Esses caminhões, sempre que possível, viajam com sua capacidade máxima para diminuir o número de viagens necessárias, mas, quando necessário, viaja com menos de 3 metros cúbicos para evitar desperdício de concreto. O que isso significa? Muito importante interpretar essa frase, que sempre que der, o caminhão vai ir cheio. Mas, se o caminhão for cheio e isso for gerar uma sobra de concreto, então ele não vai ir. Ele vai ir deixando espaço, tá? Então, muito importante a gente entender isso. Bom, o que a gente quer saber é quantos caminhões... Perdão. Então, a gente vai ter um determinado número de caminhões que vão ter que fazer essa viagem com o concreto, né, para carregar o volume necessário para fazer a parede. O que ele está dizendo aqui, então, é que de todos esses caminhões que viajarem, todos vão cheios, exceto o último. E daí ele está perguntando, então, quanto de concreto que vai ter no último caminhão, beleza? Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o volume das paredes, certo? Olha só, se a gente pegar agora o nosso silo e cortar ele não mais assim, mas cortar assim agora, cortar assim, a gente vai ter um negócio nessa forma aqui, né? Essa parte de dentro aqui seria o diâmetro interno e a parte de fora seria o diâmetro externo, certo? Isso aqui é algo que parece com um cano, né, pessoal? Bom, então o que a gente vai ter aqui? Para a gente calcular o volume da parede, pensa que a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode calcular o volume de um cilindro que tem esse R de fora aqui, esse R maior, o raiozão, né? E depois calcular o volume do cilindro que tem o raiozinho menor aqui e diminuir, né, um do outro. E daí a gente vai ter só o volume da parede, beleza? É como se fosse um cano cheio d'água. Pô, qual que é o volume do cano? É o volume, vai ser do raio externo ao cano menos o volume, né, do que tem de água lá dentro. Aí a gente tem só o volume do cano, beleza? Muito importante a gente conseguir enxergar essas coisas, tá? No Enem aparecem várias questões assim. Então, o que a gente vai ter? O volume do cilindro de fora, área da base vezes a altura, né? Num cilindro qualquer, sempre o volume é a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado, lembrando que a gente está no cilindro de fora, aqui, né? Vezes a altura, que é 10 metros. Menos a área da base do cilindro menorzinho, que é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma, né? É a mesma altura para os dois. Então, é isso aqui que a gente vai ter. Bom, aqui tu pode aplicar direto os valores, já só te cuida no seguinte, ó. Esse dado aqui é dado de diâmetro.
a fórmula é em raio, então a gente tem que dividir por 2. Aqui o raio vai ser 2 metros e aqui o raio vai ser 1,8 metros, que é metade de 3,6, certo? Espero que tenha ficado bem claro isso aí. Vamos lá, é importante. Então a gente vai ter que o volume, vamos botar em evidência isso aqui, a gente vai poder botar o π e o h em evidência, a gente vai ter r ao quadrado menos rzinho ao quadrado, certo? Se a gente, aqui eu não falei, mas vamos aproximar π por 3, e a gente vai ter então que o volume vai ser 3 vezes h, que é 10, agora o raio maior, 2 ao quadrado, menos o raio menor, está aqui 1,8 ao quadrado, certo? Bom, fazendo essa conta aí, que eu não sei quanto é que vai dar, vou consultar aqui na minha colinha, a gente vai ter que o volume do nosso silo, ele vai ser 22,8 metros cúbicos, tá certo? Então, pessoal, chegou no final da pergunta? Não, não chegou, né? Por quê? Porque ele quer o volume do último caminhão. Então, olha só, se cada caminhão carrega 3 metros cúbicos, então, quando a gente tiver o primeiro caminhão, tá, a gente já vai ter 3 metros cúbicos, mas precisa de 22,8. Quando chegar o segundo, vai ter 6 metros cúbicos. Depois, quando chegar o terceiro, vai ter 9 metros cúbicos, e a gente pode continuar isso aqui, né? Até que quando a gente chega lá no sétimo caminhão, né, aqui só continuando esse raciocínio, a gente vai ter 21 metros cúbicos de concreto já trazidos, né? Vocês me acompanharam até aqui? Pô, tá, 21. E daí, o meu oitavo caminhão, ele vai carregar 3 metros cúbicos, pessoal? Não, né? Por quê? Porque se eu botar mais 3 aqui, eu vou chegar a 24 metros cúbicos. E daí eu vou estar gerando sobra, só que eu não quero gerar sobra. Então, nesse oitavo caminhão, eu vou carregar somente o necessário, que é quanto? 22,8 menos 21. É o que falta. E isso aqui vai ser exatamente 1,8 metros cúbicos, tá certo? 1,8 metros cúbicos é o que o último caminhão carrega, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Só vamos ver aqui rapidinho se tem alguma dúvida. Bom, acho que o pessoal não falou mais nada, né? A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão, beleza? Que agora, 8 horas, por sinal, já tem uma transmissão para a monitoria. O pessoal já está me expulsando daqui da sala. Queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Não se esqueçam, pelo amor de Deus, cliquem na descrição do vídeo, baixem o PDF com as questões, façam as questões, porque vão aparecer questões assim, bem parecidas na prova de vocês, tá? E, enfim, o sorteio. Ai, Deus do céu. O sorteio. Vou chamar o pessoal aqui. Vou pedir para a Denise gerar o sorteio, tá? Ela vai deixar aqui no chat, tá? A gente vai divulgar aqui no chat, porque eu já vou ter que sair daqui a pouco, mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? Um mega abraço e bons estudos para todos. Falem com ela, vejam o cupom de desconto, tá muito interessante, tá? Abraço!